Dorothy Foster havia enterrado seu marido há 3 anos. Desde aquele momento de luto, não passava um dia sem que ela pensasse nele. Jack era a personificação de coragem para ela, um exemplo de como um homem poderia transformar completamente a vida de uma mulher. Eles foram felizes no casamento por cerca de 10 anos, e se não fosse por aquele acidente fatal, a felicidade da família deles teria durado muitos e muitos anos. Apesar de passar muito tempo no trabalho, Jack foi um marido exemplar para Dorothy. Não havia do que reclamar, talvez apenas o fato de ele frequentemente ter que viajar a trabalho, mas isso dificilmente poderia ser considerado uma falha, especialmente porque ele trabalhava duro para sustentar sua família. Isso significava muito para Dorothy. No entanto, Jack não poderia ser descrito como uma pessoa rica, de jeito nenhum. Ele era um trabalhador de escritório comum, garantindo que a empresa de comércio tivesse tudo o que precisava. Ele encontrava intermediários e estabelecia as bases para negócios lucrativos. Dorothy entendia que essa parte de sua descrição de trabalho era responsável por suas frequentes ausências e longas viagens a negócios. Vale ressaltar que ele sempre foi um marido atencioso, e mesmo quando estava do outro lado do país, ele fazia um esforço para ligar para sua esposa para saber como estavam. No entanto, Dorothy ainda teve que criar seu filho Kevin praticamente sozinha. Na época da morte trágica de seu pai, o menino tinha 7 anos. Esse acidente fatal dividiu a vida da família em antes e depois. Dorothy lutou muito para superar sua depressão e começar uma nova vida. Isso foi possível em parte graças à ajuda do irmão de Jack, Francis. Ele apoiou Dorothy em seu momento de necessidade e assumiu a responsabilidade de organizar o funeral. Francis não tinha família própria, então ele começou a ajudar a esposa e o filho de seu falecido irmão. Infelizmente, apesar de toda a ajuda, Dorothy ainda não conseguiu se ajustar completamente à sua nova vida. A família frequentemente enfrentava dificuldades para pagar as contas, especialmente porque Kevin adoecia com frequência e não podia frequentar a creche. Por causa disso, Dorothy precisava contratar uma babá ou tirar licença não remunerada do trabalho, o que claramente não contribuía para aumentar a renda da família. Além de cuidar da família de seu falecido irmão, Francis também cuidava de sua mãe, cuja saúde piorou significativamente após a trágica morte de seu filho. Em certo ponto, a situação financeira da família ficou tão ruim que Dorothy começou a considerar seriamente a venda de alguma propriedade, nomeadamente o estacionamento localizado do outro lado da cidade. Ela nunca tinha ido lá antes e só sabia sobre esse estacionamento através de seu marido. Francamente, Jack a proibira de ir lá, explicando que precisava ter seu próprio espaço. No entanto, Francis tinha ido lá algumas vezes e imediatamente se ofereceu para ajudar Dorothy. O estacionamento parecia bastante desanimador, um prédio antigo e bastante deteriorado com paredes desbotadas e portões empoeirados, evocando tristeza e melancolia. Mas Dorothy entendeu que não era o momento certo para se deixar levar pela nostalgia. Limpar e posteriormente vender o estacionamento eram suas principais prioridades na época. Segundo Francis, eles poderiam conseguir uma quantia decente por ele, o que poderia ser de grande ajuda para a mãe solteira. Obrigada pela ajuda. Na verdade, tenho muito medo de aranhas e da atmosfera de lugares antigos, disse Dorothy com gratidão em sua voz. Francis sorriu. Acho que definitivamente terá algumas teias de aranha, mas cuidarei desse problema. Vou pegar uma vassoura e começar a trabalhar. Para ser honesta, Dorothy poderia ter vendido aquele estacionamento muito antes, mas ela continuou adiando, como se temesse a desaprovação de seu falecido marido. Por um lado, era uma lembrança dele, por outro, uma oportunidade de ganhar uma grande quantia de dinheiro com a venda, especialmente considerando o baixo nível de renda da família. Levou alguns minutos para que Francis abrisse o portão, já que ninguém havia estado lá por muito tempo e a fechadura tinha enferrujado visivelmente, tornando difícil virar a chave no mecanismo de travamento. Em certo momento, Dorothy chegou a pensar que poderiam precisar chamar um chaveiro para abrir o estacionamento, mas Francis conseguiu fazê-lo eventualmente. O cômodo tinha um cheiro de mofo. Levando em consideração as fobias de Dorothy, Francis rapidamente afastou as teias de aranha para que ela se sentisse mais confortável, pelo menos um pouco. Vale ressaltar que, além do pó e das teias de aranha, o cômodo era bastante aconchegante. Todos os objetos e ferramentas estavam em seus lugares, e as paredes que não tinham prateleiras tinham quase 50 fotografias da família.
Nossa, olhe isso! É como uma parede de lembranças, exclamou Francis, admirado. O coração de Dorothy disparou ao olhar para as fotos que capturavam ela e Jack em vários momentos de suas vidas. Em uma foto, estavam no palco de um restaurante recebendo brindes em seu casamento. Em outra, Dorothy segurava o pequeno Kevin nos braços, posando em frente à maternidade. E então havia fotos de Jack tiradas durante sua viagem de negócios. Ela viu muitas dessas fotografias pela primeira vez, o que naturalmente despertou um interesse genuíno nela. Francis ficou um pouco afastado, com medo de interferir e fazer Dorothy se sentir desconfortável. De repente, ela parou em uma das fotos e soltou um suspiro suave. Nesse momento, seus olhos se encheram de lágrimas e seus lábios começaram a tremer traiçoeiramente. Dorothy soluçou e imediatamente cobriu os olhos com as mãos. Francis se aproximou dela e segurou sua mão. O que houve? Você está bem? Então, seguindo o olhar de Dorothy, ele entendeu o que ela estava olhando. Era uma foto datada de julho passado, que mostrava Jack ao lado de uma jovem segurando um bebê nos braços. Até Francis se sentiu desconfortável ao ver isso. Foi só então que Dorothy percebeu que seu falecido marido Jack não era a pessoa que ela pensava que fosse. Então é por isso que você estava ausente o tempo todo, ela disse, sentando-se com lágrimas nos olhos, sem saber o que dizer. Francis simplesmente ficou ao lado dela, ciente de que nenhuma palavra poderia ajudar na situação. Depois de arrancar a foto da parede, Dorothy viu um bilhete escrito no verso, na letra de Jack, contendo um endereço e a localização da foto. Graças a esse bilhete, Dorothy agora sabia que a foto foi tirada em uma cidade vizinha, o que esclareceu consideravelmente a situação. Aparentemente cansado de sua vida com sua esposa, Jack teve um caso e, ao que parecia, teve um filho com sua amante. Nesse momento, Dorothy percebeu que teria que adiar a venda da garagem. Francis, vou precisar da sua ajuda novamente. Me leve a este endereço, disse a viúva enlutada e entregou-lhe a fotografia. Talvez se outra pessoa estivesse no lugar de Francis, hesitasse em ajudar em uma situação tão delicada, mas Francis conhecia bem seu falecido irmão e tinha uma ideia de que ele realmente poderia ter sido infiel à sua esposa. Francis assentiu e indicou a porta para Dorothy, depois colocou a foto no bolso e a seguiu. Logo estavam dirigindo pela estrada em direção à cidade onde Jack tinha outra família. Mas Dorothy e Francis estavam prestes a ter outra surpresa desagradável. Eles encontraram a casa, mas não havia mulher com a criança lá. Além disso, quando Dorothy reuniu coragem e bateu na porta, uma mulher idosa na casa dos 70 anos a abriu. Os convidados a encararam surpresos, sem saber o que dizer. Dorothy esperava ver a amante de seu marido, mas em vez disso encontrou uma velha mulher prestes a quebrar o silêncio. Francis rapidamente falou: "Olá, senhora, você poderia nos dizer onde podemos encontrar essa mulher?" A dona da casa mal olhou para a fotografia antes de uma careta de desprezo surgir em seu rosto. "Eu a conheço. Ela costumava ser dona desta casa. Ela é uma mulher bastante desagradável. Teve um filho fora do casamento, depois o levou para um orfanato e vendeu a casa. Realmente é uma mulher terrível." Dorothy empalideceu. "O que você quer dizer com levou para um orfanato?" perguntou a mulher idosa. Franzindo a testa, mas respondendo à pergunta, ela disse: "Bem, como posso dizer, ela deu à luz e cuidou da criança por cerca de 1 ano e, depois, simplesmente abandonou o menino, dizendo que o teve com um homem que não amava. Ela queria fazer um aborto, mas o pai insistiu em manter o bebê." Dorothy não ouviu as últimas palavras da mulher idosa. Basicamente, ela já havia entendido que a amante de seu falecido marido não o amava e, muito provavelmente, o manipulou, mas aquilo não era culpa da criança. Era meio-irmão de Kevin, filho de Jack. Francis permaneceu em silêncio, sem saber como lidar com essa situação desconfortável. Por outro lado, Dorothy já havia elaborado um plano de ação aproximado. Após se despedir da mulher idosa, ela pediu a Francis que a levasse até o próprio orfanato, onde vivia o filho de Jack. De acordo com a tagarela mulher idosa, o nome da criança era Ethan Nelson e ele tinha cerca de 4 anos. "Acho que deveríamos adotar essa criança. Não está certo. Não é culpa dele que as coisas tenham acontecido assim", disse Dorothy pensativamente, franzindo o senho. Francis respondeu à sugestão com compreensão. Ele amava o irmão e não queria deixar seu filho em um orfanato, mesmo que o tivesse tido fora do casamento com outra mulher.
Infelizmente, uma amarga decepção aguardava Dorothy e Francis dentro das paredes do orfanato. O diretor se recusou categoricamente a deixá-los ficar com a guarda da criança, alegando que não eram casados e não tinham prova de parentesco com o menino. Quando você, como irmão, confirmar seu parentesco com a criança, então ficarei feliz em ajudá-los. Mas para ter certeza absoluta, vocês também precisam se casar, disse o diretor, dirigindo-se a Francis. O ânimo de Dorothy foi irremediavelmente arruinado. Ela sabia muito bem que Francis nem sequer estava namorando alguém, então claramente não conseguiria mudar seu estado civil tão cedo. Antes de sair, Dorothy pediu ao diretor a oportunidade de, pelo menos, dar uma olhada em Ethan. Felizmente, o diretor permitiu. Ao ver a criança de longe, eles não puderam conter suas emoções. Ethan era a cara viva de Jack, desencadeando um sentimento indescritível de déjà vu. Eles se parecem tanto, como duas gotas d'água, sussurrou Dorothy. Francis assentiu mentalmente, se preparando para o próximo teste de DNA. Quando saíram do orfanato, já sabiam que fariam de tudo para obter a guarda do menino. Levou cerca de 3 semanas para fazer o teste de DNA e lidar com toda a papelada. Durante esse tempo, Francis e Dorothy até se casaram de mentirinha para garantir que o diretor não tivesse motivos para rejeitar sua petição. Como se viu, seu estado civil desempenhou um papel decisivo a favor da concessão da guarda. Desta vez, quando deixaram as paredes do orfanato, saíram como um trio, segurando a mão do pequeno Ethan. Naquele momento, Dorothy e Francis pareciam uma família feliz que decidiu dedicar sua vida à criação de um órfão, apesar de seu casamento ser falso. Eles tentaram se comportar o mais naturalmente possível, para não levantar suspeitas. Com o tempo, seus esforços deram frutos e tanto Dorothy quanto Francis começaram a desenvolver sentimentos genuínos um pelo outro. Mesmo que inicialmente tenham se casado por necessidade, sua união logo se transformou em uma bela parceria digna do respeito de todos. Um dia, movido por seus sentimentos, Francis confessou seu amor a Dorothy, fazendo seu coração bater de alegria. Como se viu, ele havia se apaixonado por ela no exato momento em que a viu no casamento de seu irmão. Mas foi apenas agora que a vida concedeu a Francis a chance de expressar abertamente seus sentimentos. Obrigada, querido. Se eu soubesse dos seus sentimentos por mim, nunca teria me casado com seu irmão, disse Dorothy amorosamente, olhando para Ethan e Kevin brincando. Francis sorriu e confirmou seu afeto com um beijo terno. Em sua compreensão, esta era a felicidade familiar da qual muitos falam e escrevem. Segurando Dorothy próxima, Francis levantou os olhos para o céu e agradeceu silenciosamente ao seu falecido irmão, que apesar de ter cometido alguns erros em sua vida, permaneceu uma boa pessoa na memória de Francis. Assim chegamos ao final de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho.